Quando olhamos ao nosso redor, não é difícil perceber que há muita incoerência. Isso nos dá uma inconformação, apesar de nem tudo ser ruim, mas percebemos que a nossa vida vai seguindo como uma espécie de time que vence, mas não convence quando vence. E isso, às vezes, nós conseguimos ter uma ideia para explicar, mas às vezes é apenas um sentimento de que há algo de errado. E esse algo de errado foi justamente do que tratou Camus na sua obra Sísifo, da qual já falamos, mas também em outra obra, que aliás esse tema perpassa todas as suas obras, é um tema recorrente na sua filosofia, nos seus escritos, e Camus, ele demonstra que existe um absurdo. E o que seria esse absurdo? É esse confronto entre a interrogação humana e o silêncio do mundo. Aliás, um confronto desesperado, como ele diz. Os animais não percebem, não têm essa visão de mundo, mas o homem tem essa capacidade de perceber e tem também esse direito de, ao perceber essa incongruência do mundo, não concordar, não se sentir bem. E Camus chama isso de direito de revolta. Nas palavras de Paul Ricoeur, o homem inaugura no mundo então um rasgo incurável entre sua aspiração à felicidade e à justiça e o próprio mundo, que não é nem justo nem feliz. Essa ferida Camus chama de absurdo, e esse absurdo gera uma revolta. Para Camus, esse absurdo incurável é de onde surgem as duas vertentes das quais o homem seria obrigado a tratar. A primeira delas, como já vimos na análise sobre o mito de Sísifo, é a questão do suicídio. Já a questão que é tratada no Homem Revoltado, que aliás Camus chama de sua principal obra, é a questão não do suicídio, mas do assassinato. Camus percebe que nesse movimento de revolta do ser humano há um passo que sai do individual para o coletivo. Esse movimento para o coletivo é no sentido de se juntar a outros e em conjunto armarem o que ele chama de assassinato. É aí que está o sentido do homem revoltado. A revolta contra sua condição é originalmente individual, mas se torna coletivo uma vez que esse sentimento, essa percepção, essa vontade de lutar contra a sua condição também se encontra presente nos outros homens, nas outras pessoas, e gera a possibilidade de chegarem a um acordo para convencionarem uma reação. Não é uma reação isolada, não é uma reação passional, avulsa, mas é uma reação coordenada, premeditada, resultado de uma trama, de um acordo conjunto entre os interessados. Por isso, Camus chama essa reação de revolucionária. Voltando o foco para o outro em vez de si, esse coletivo trama um assassinato que se considera justificado pelo absurdo. Um assassinato de quem? Um assassinato do culpado. Camus reinterpreta o conceito de absurdo, tirando esse conceito do campo racional, que outros já haviam analisado, e coloca no campo da emoção. Ele diz que é uma revolta, é uma vontade de todos aqueles que estão na mesma condição. Mais do que isso, essa revolta
ela tem a concordância das outras partes de mim com aquela parte de mim que se revoltou. Algo em mim grita revoltado e todo o resto de mim concorda. Se essa primeira revolta é uma emoção difusa, intuitiva, o corpo confirma essa necessidade de se revoltar. A minha dimensão social confirma essa necessidade. A minha dimensão individual, minha dimensão racional, tudo no homem passa a compor essa revolta. E neste ponto, há um aspecto que Camus chama a atenção. Ele diz que, embora nem todo valor promova uma revolta, mas toda revolta invoca um valor. É um direito prévio, é uma justificativa. O homem se revolta porque percebe que há um valor que não está sendo respeitado. É a percepção desse valor que justifica a revolta. Ao se revoltar, o homem toma consciência do valor que a justifica. Consciência essa que muitas vezes não está presente, ou, segundo Camus, realmente não está presente no início da revolta. Mas, tomando consciência, o homem se sente legitimado na sua revolta, se sente no direito de revoltar, porque este valor é maior do que ele mesmo, é maior do que cada um. Nada deveria poder permanecer como obstáculo a esse valor. A sensação, a convicção é de que ele nos permite, nos autoriza a enfrentar e destruir os obstáculos. É assim que de um eu sofro, nós passamos para um nós valemos, e de um suicídio, a questão passa para o assassinato. Se os sinos dobram por ti, se a escravidão de um é a escravidão da humanidade, se a violência contra alguém agride todo homem, é essa revolta que parece surgir como algo isolado, mas que logo se vê irmanada por esse valor que a todos dignifica. Se a doença, por exemplo, abate alguns, ela é inimiga de todos e criamos uma noção de irmandade. Esta revolta não é destrutiva, segundo Camus. É uma revolta curativa. É o início da guerra querendo paz. Infelizmente, como Camus observa, e Paul Ricoeur ele é muito enfático nessa observação de Camus, via de regra, essa revolta não se torna guerra pela paz. Essa revolta acaba se corrompendo em todo tipo de guerra, o que ele chama de patologia da revolta. E Camus aponta alguns desses descaminhos da revolta. É porque a revolta original não é uma revolta porque, por exemplo, usurparam o seu salário, lhe caluniaram. É a revolta por ser humano, por ter de lidar com esse fato inabandonável. Ricoeur chama essa insurreição metafísica de revolta blasfema, porque ela recusa a condição em que fora criado, por ser como é, circunscrito à finitude apesar de pressupor o infinito, errático apesar de intuir a perfeição, o ser humano se revolta contra o Criador. A revolta começa nessa consciência e logo se desdobra num agir no espaço e no tempo. Sai da mente para a ação. Passa a ser um agir histórico, um agir concreto, um agir contra os próprios irmãos de sofrimento. O homem é revoltado por dentro, mas a materialização externa de algumas dessas fontes de sofrimento, como por pessoas que praticam a injustiça, por pessoas, por exemplo, que fazem acordos covardes contra partes da comunidade, o fato de muitos serem insensíveis à dor do outro,
autoridades que abusam de poder, tudo isso é uma materialização daquilo que nos faz revoltar como ideia. Então, a injustiça metafísica, como a covardia, a indiferença, se apresentam de modo concreto, personificado e objetivado na história. A solução parece estar em eliminar o outro que pratica essas coisas que nos fazem sentir o desconforto de existir. Então, a solução está em eliminar o outro, não a si mesmo. Porque o outro aparece na cena do crime. O outro parece ser o culpado, parece ser a causa da revolta, quando a revolta está de fato dentro de cada um, ainda que o outro não seja inocente. Por isso Camus levanta a questão do assassinato, essa vontade de matar, não mais a vontade de morrer. É neste pensar nos outros como fonte de nossos males que nós arquitetamos planos para assassinar os outros. Esse assassinar tem um significado figurado, é claro. Envolve desde tirar o poder do outro, me amedrontar, até mesmo o sentido literal de tirar-lhe a vida, desde que esta seja a forma pensada no consenso da revolta como aquela que se deve executar. Desta forma, Camus observa que a história tem se tornado a reviravolta dos assassinos. O grupo que é caçador hoje é a presa de amanhã. Ele vê o movimento histórico como uma corrupção do direito original à revolta. Quando transferimos para o nível concreto nossa revolta, perdemos de vista esta inconformação original e perseguimos outras vítimas que são como nós. A conclusão a que ele chega é que, sendo esta revolta humana, todos têm direito a ela, sendo que o outro é um outro eu. A deturpação da revolta no processo revolucionário se tornou uma história de destruição. Se não uma destruição de fato, ao menos um sonho de destruição, um desejo de assassinar. Desejo este exposto nos sonhos, nas imaginações, na poética dos românticos, mas que muitos foram transformados em realidade. Se nos românticos havia um frenesi que extrapolava paixões positivas e negativas, nos revolucionários elas saíram da literatura, saltaram das poesias para as praças, saltaram das páginas para os becos, saltaram das canetas e das penas para as armas, não desapareceram da imaginação quando o dia raiou e os olhos se abriram. O sonho revolucionário se dá acordado e transforma as salas, os palácios, as ruas e todo o canto da vida num campo de batalha, num campo de morte. Vargas Llosa lembra que Camus tem na sua ideia que toda tragédia política começou no dia em que se decidiu que era lícito matar um homem em nome de uma ideia. O Catecismo de um Revolucionário, por exemplo, obra escrita por Bakunin, entre outros, propõe a separação entre amor e revolução, escrevendo que o revolucionário é um condenado, sem interesses nem sentimentos pessoais, que ele tem que ser frio, disposto a matar e a morrer, só poder sentir amizade por aqueles que servem a seus propósitos. Embora Bakunin mais tarde tenha considerado que esta posição era extremamente radical, ele escreveu que a paixão pela destruição acaba sendo uma paixão criativa. Esse tema Camus coloca na peça Os Justos. Como um dramaturgo, ele cria a cena em que um personagem vai tratar desta questão. Nesta cena, Janek, um poeta terrorista,
personagem central da peça, se recusa a explodir a carruagem do Grão-Duque quando percebe que teria que explodir junto duas crianças. Crianças que acompanhavam o Grão-Duque. A hesitação de Anek faz dele, naquele instante, um homem revoltado. Ele deixa de ser um revolucionário para ser um revoltado. É disso que Camus fala e é isso que ele quer mostrar. Ele condena a tirania que se apresenta como virtude que assassina. Esta chamada virtude revolucionária assassina é fratricida porque é alguém como ele mesmo que ela destrói. É ao irmão que mata. A revolução dignifica a destruição do outro, a prescreve, a recomenda, orienta e exalta. Não é passional, é racional, burocrática, fria. E nessa revolução, Deus também seria assassinado. E em seu lugar seria colocada a história. Porque a história justificaria a tomada de poder dos grupos revolucionários. A história justificaria as mudanças que nela ocorreriam. Agora não mais Deus é visto como condutor dos acontecimentos. É a história que conduz a todos e ela se justifica por si mesma. A história produziu deuses e os extinguiu. A história produziu leis, destruiu, reformulou e produzirá as leis que guiarão os homens. Produzirá a cultura, produzirá os valores. Tudo auto-justificável. Quem cai, quem permanece de pé, é o resultado quem determina onde está a razão. Não é só o fato de os vencedores contarem a história, e nessa história eles contam se justificando, mas nesse historicismo, a questão é que a história escolheu os vencedores. A história os legitima como a tudo mais que ela não assassina. E ela assassina a tudo e todos que ela não avaliza. É como se afirmasse que aqueles que a pandemia deteve foram os que deveriam ser detidos. É o resultado que determina a equação, não a equação o resultado neste caso. É o que Paul Ricoeur chama de potência assassina das filosofias da história, que busca justificar tudo o que acontece. Se a revolta original aparecia como sustentada por um valor, agora o que surge é uma história de crimes, uma história onde há culpa. Se a revolta deveria formar um nós da inconformação comum, a condição humana, onde poderia estar a cura para este mal em que ela se tornou? Como poderia o homem voltar à revolta primitiva que o coloca diante de si e de seus limites, impondo uma reação criativa, não destrutiva? Camus acredita que há, no princípio da revolta, algo maior que a história da revolta. A história da revolta é a história de sua deturpação, decaindo no que ele chama de embriaguez de tirania e de servidão. Há uma sacralização das vitórias e uma profanação dos derrotados, fazendo-os culpados de sua derrocada. Afastado desse terrorismo de Estado ou dos que ocupam o seu lugar, Camus crê que a revolta deveria fundar um senso de limites. É de se esperar que o escravo que se revolta ponha fim à opressão, mas também ponha limites à própria revolta, porque ele deve reconhecer a igualdade de todos os homens e também reconhece o direito do outro à revolta. Por isso, Camus teme pelas revoluções que, uma vez no poder, instituam o fim do direito de revolta. Camus é liberal. Daí a necessidade de uma revolta da revolta, revolta que evite a traição da revolta original, justificada caindo numa injustiça. É aí que parece haver um encontro entre as filosofias de Camus e de Hort. É o reconhecimento de nossa semelhança na dor, diz Hort,
no sofrimento, na humilhação, que justifica a necessidade de trazermos para ser dos nossos pessoas que eram vistas como dos deles, o que nos dá o senso de identidade, minimizando a importância das diferenças. Pessoas diferentes, na dor, são semelhantes e devem deixar de ser deles para serem nossas. E como todos estão sujeitos à dor e ao sofrimento, Hort vê que todos deveriam estar irmanados. Hort utiliza o conceito de edificação para representar o projeto de encontrar novos meios melhores e mais interessantes, outras formas de superar as divisões humanas em quaisquer que sejam os campos. Que este deveria ser mesmo o foco da filosofia, e não só dela, obviamente. Hort diz que a filosofia deve atuar como agente de reconciliação. Camus fala de necessidade de voltar à revolta original que dignificava todo homem. Era uma revolta em nome do humano, não em nome de grupos, não em nome de separações. Camus fala de solidariedade. E vale lembrar que a palavra solidariedade, que traduz o sentimento e a atitude que se deve ter no mundo em que todos têm problemas, vem justamente do termo solo, o fundamento firme, e traduz a ideia de que só quem está firme pode firmar o outro, que só quem está com os pés no chão pode sustentar o outro, pode erguer o outro, dar estabilidade ao outro. Solidariedade é uma atitude de fundamentação. Aquele que se apoia no vento, nas ondas, no vazio, este não é solidário nem consigo mesmo. Rejeitando o teísmo e também o ateísmo, Hort parece seguir Gianni Vattimo em apoio a uma espécie de cristianismo não religioso, algo semelhante a seguir o exemplo de Cristo sem Cristo. Os filósofos edificantes, como Hort, propõem uma sabedoria pensada não como um saber ou como uma argumentação, mas como amor. Um amor como o amor divino, em lugar do amor divino, uma vez que rejeita a divindade. Se Camus também não admite valores absolutos e enxerga a história como um terreno movediço, um terreno em que não se pode confiar, ele admite que o desafio é fundamentar uma ética universalista pautada pela justiça, pela recusa da violência, num mundo dessacralizado. Dentro disso tudo, aí está a questão que em particular perturba Camus, e é ele quem a levanta na seguinte pergunta: pode o homem, de fato, encontrar repouso longe dos valores absolutos, longe do sagrado? A essa questão, ele certamente quis responder que sim, mas não pôde.